As melhores histórias são contadas à beira de uma fogueira, no meio de uma floresta escura. Os olhos vidrados, sentindo emoção e amor, alegrias e tristezas. Enquanto a chama está acesa e os corações estão aquecidos, a história tem que existir. Mas quando a história acaba, aquela chama se transforma em cinzas. A nossa história não foi contada ao redor de uma fogueira, mas ela sempre manteve a chama acesa. Hoje, após 10 anos, só nos restam as cinzas. Só nos restam as cinzas. Eu lembro que meu coração se alegrava tanto quando eu chegava aqui, quando eu caminhava para chegar aqui. Quantas vezes eu desci essa escada, inúmeras, e tudo continua do mesmo jeito. Tinha vezes que eu descia essa escada tão nervoso. Todas as vezes que iríamos ter uma apresentação aqui, meu coração pulsava forte. Nem todas as gravações foram feitas aqui, neste lugar, mas todos os ensaios foram feitos aqui. Todos os esforços foram depositados aqui. Voltar a este lugar, descer essas escadas, abrir esta grade depois de tanto tempo é tão estranho. Mas abrir meu coração é a parte mais difícil desse documentário. Porque eu me lembro de tudo, e tudo eu vou contar agora. Talvez, de todas as ideias que eu já tive na vida, fazer esse documentário é um ato de coragem, sabe? Falar do Transformação
É como abrir um livro da melhor fase da minha vida. É como folhear esse livro e perceber e lembrar que a gente teve momentos de tristezas, que a gente teve momentos de alegrias, que a gente teve momentos que a gente quase parou, que a gente teve momentos que quando a gente acabava uma peça, sabe, a gente, aquela sensação de que a gente conseguiu. Foram esses momentos da minha vida que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Falar do transformação também é alegria. Falar do transformação também é vitória. Falar do transformação é um presente. Porque foram coisas e foram momentos que marcaram gerações não só da minha vida, mas da vida de todos aqueles que passaram comigo. E eu creio também que da vida de muitas pessoas que nos assistiram durante 5 anos. Ter essa oportunidade de falar sobre esse grupo, de contar para você tudo o que aconteceu no decorrer desses 5 anos, que eu me lembro, para mim é gratificante, mas também é difícil. Eu lembro que quando tudo acabou, eu prometi que eu iria deixar essa história enterrada. Eu prometi que eu iria deixar essa história guardada e que a gente só ia falar dessa história, sabe, quando um componente viesse até mim para relembrar as coisas, ou eu postar alguma coisa sobre o grupo para relembrar esses momentos que a gente viveu. Mas aqui estou eu, com o coração aberto, com as lembranças aquecidas, para contar para você que começa a assistir esse documentário agora, para que você possa entender o que era a transformação. Porque para vocês que viam e que assistiam o Transformação, vocês conheciam o nosso grupo ali, em cena. Era tudo muito bonito, era tudo muito gratificante. Eu acho que vocês não conhecem a fundo o Transformação por trás das encenações. E o interessante desse documentário é isso. É relembrar de coisas marcantes que a gente viveu nos ensaios. É relembrar alguns momentos alegres, tristes, porque durante 5 anos o Transformação não foi só alegria. Durante 5 anos o Transformação não foi só coisas marcantes, alegres, mas também durante 5 anos a gente teve muita dor, muita luta, muita tristeza. Para vocês que nos assistiram durante 5 anos, em todos os nossos lançamentos, eu quero dizer para você que tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou para vocês, tudo que a gente ensinou e tudo que a gente decidiu obedecer a Deus, do coração de Deus, para passar para vocês, foi muito gratificante. Eu quero dizer para vocês que foi uma honra. Eu quero dizer para vocês que foi um trabalho incrível. E eu também quero dizer para vocês que foi regozijante estar com vocês, estar
dentro dessas congregações que a gente foi fazer um lançamento, estar com vocês ao vivo, estar com vocês no YouTube, estar com vocês no Instagram, no Facebook. Para mim, como dirigente do grupo durante 5 anos, eu quero dizer para vocês muito obrigado. Obrigado por nos assistirem. Obrigado por se disponibilizar a sair de suas casas para acompanhar cada um de nossos lançamentos em igrejas perto, em igrejas longe. A minha palavra para vocês é agradecimento por tudo. Por tudo. Desde pequeno, eu sempre fui um cara cheio de sonhos. Desde pequeno eu fiz parte na Igreja Batista Maranata. Ainda quando criança, eu cantei no grupo das crianças chamado Herança. E os irmãos da igreja sempre me diziam que eu tinha um dom de louvar a Deus. Eu tinha uma voz bonita. Mas na minha adolescência, quando eu comecei a fazer parte da mocidade, quando eu comecei a fazer parte do ministério de louvor da igreja, lá no fundo do meu coração, sabe, tinha outro sonho. Eu tinha uma vontade de fazer um grupo de teatro. Até porque, naquela época, o dirigente da igreja ele sempre me chamava para fazer uma peça nos dias comemorativos. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. E eu lembro de uma coisa marcante na minha vida, que foi uma das peças que a gente fez para o Dia das Mães. Eu lembro que quando eu recebi o convite para fazer essa peça, eu assisti algumas peças no YouTube, mas lá no meu coração eu queria criar a minha própria peça. E foi aí que surgiu a oração de uma mãe. Nem todos que estavam comigo no Transformação até o fim fizeram parte dessa peça inicial, mas eu lembro que para fazer o papel da mãe, a gente convidou a irmã Alessandra, que fazia parte na União Feminina, para que ela se juntasse a nós, para que ela fizesse esse papel da minha mãe. E a história contava a história do Léo. O Léo era um jovem evangélico que se deixou levar pelas drogas, e aí o Léo sai da igreja, entra no mundo das drogas e começa a história a se desenvolver de uma forma tão linda, sabe? Que para mim, um adolescente daquela idade, criar uma peça daquela era almejar coisas grandes. Eu lembro que quando a igreja assistiu àquela peça, a oração de uma mãe, eu vi nos rostos das pessoas a emoção, sabe? O prazer de estar ali assistindo aquela peça, na fisionomia de muitos. E naquele momento, naquela noite, eu percebi que era aquilo que eu queria para mim. Era aquele sentimento que eu queria sentir por várias vezes, não só naquele momento, não só naquela noite. E aí, eu coloquei aquilo no meu coração, na minha mente, e eu comecei a orar, para que aquele sonho acontecesse. Naquela época, eu lembro que o Kleber chegou para mim e disse assim, tem 2 amigos meus que chegaram agora no bairro e querem conhecer a igreja. E eu disse, traz eles para cá, para a gente conhecer. Se eles quiserem fazer parte também da peça, eles podem fazer parte da nossa congregação. E aí, num ensaio de terça-feira, eu lembro quando entrou pela porta o Ian e a Thaís. Sabe, 2 pessoas que quando eu vi, que quando eu bati o olho, eu sabia que
a nossa amizade, o nosso companheirismo ia durar uma eternidade. Até hoje, são duas pessoas que eu trago no meu coração. Até hoje, são duas pessoas que eu tenho um grande carinho. Quando acabou aquela peça, a repercussão foi tão grande. Algumas pessoas vieram até a mim, parabenizando pela peça, pela história. E para vocês terem ideia, eu passei um bom tempo sendo chamado de Léo, pelo personagem. Eu lembro que a gente se doou muito, sabe? Se entregou, fez acontecer e foi uma noite marcante. E aí o tempo foi passando e eu lembro que foram meses de muita oração, perguntando a Deus se era possível a gente fazer um grupo de teatro. E eu lembro que teve uma noite que a gente fez uma reunião e o dirigente da congregação disse pra gente que na sede teria um congresso de jovens. Mas naquela época, a mocidade local da igreja também estava se preparando para uma festividade. E aí o nosso dirigente disse que todos os jovens da Batista Maranata de Jardim Fragoso teriam que estar na sede nesse grande ajuntamento das filiais da Batista Maranata. Nessa noite, nessa reunião, eu lembro que muitos jovens da mocidade, eles não tinham condições de comprar esse fardamento para ir para esse congresso, até porque a gente já tinha gastado muito para nossa farda da festividade local. E esse dirigente, ele chegou a dizer para nós que não ia nos dar o fardamento e que ele preferiria fazer da farda um pano de chão, mas também a gente não participaria do congresso. Naquela noite, eu senti uma tristeza tão grande, sabe? Eu acho que todos nós que estávamos ali sentados também sentimos. Porque sair uma frase dessa, sair palavras assim da boca de um dirigente de uma igreja, é inadmissível. Então foi aí que toda oração se cessou. Eu não orava mais para que Deus me desse uma resposta para a gente criar um grupo de teatro. E eu lembro que foi por aqueles dias que eu decidi sair da Igreja Batista Maranata. Porque para mim, uma pessoa que fala isso e sobe ao púlpito da casa do Senhor para pregar a palavra do Senhor, ele não vive a palavra do Senhor. Ele nunca viveu a palavra do Senhor. Então eu preferi buscar caminhos novos em igrejas novas, para que eu pudesse crescer e para que eu pudesse aprender a não ser um dirigente, a não ser no futuro um homem como esse dirigente, para falar palavras e frases assim. Eu lembro que nessa época eu comecei a fazer parte em outra congregação, e lá na outra congregação eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a buscar outros dons. O pastor, ele começou a nos ensinar, a me ensinar, a ensinar outros jovens também da época, a pregar a palavra do Senhor. Eu lembro que foram momentos marcantes. Eu lembro que foram momentos que vão ficar sempre, sempre eternizados na minha mente, sabe? E aí eu comecei a pregar a palavra do Senhor em outras igrejas. Eu comecei a trocar vestes. E o pastor me enviava a muitas congregações.
E quando eu subia ao púlpito para pregar a palavra do Senhor, eu dizia, não, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero estar, é esse dom que eu quero para a minha vida. Eu não quero mais saber de teatro. Mas era somente a boca que dizia isso. Porque meu coração e aqui na minha mente ainda ecoavam o desejo de ter um grupo de teatro. E aí eu virei dirigente do grupo de jovens dessa igreja. E eu lembro que também, numa data comemorativa, no Dia das Mães, a gente refez a peça do Léo, a gente refez a peça A Oração de uma Mãe nessa congregação nova. E a alegria voltou novamente. O meu coração, ele pulava de alegria, ele regozijava de alegria. E aí, por meados de 2 anos nessa congregação, esse dirigente que eu falei para vocês anteriormente, da Batista Maranata, ele veio a sair da direção. E após esses anos, a mocidade da Batista Maranata estava enorme. Alguns amigos meus, outros que eu nem conhecia tanto, passei a conhecer. E aí, eu lembro que teve uma noite que meu irmão chegou em casa e disse, a gente precisa da tua ajuda. A gente vai fazer a festividade da mocidade e a gente está querendo fazer uma peça. E a Milena, ela achou uma peça muito legal no YouTube chamada Eu Escolho Deus. Foi à noite, na minha cama, deitado, que eu peguei o celular e abri no YouTube e fui assistir essa peça. Quando eu assisti essa peça, me deu uma vontade tão grande de fazer, sabe? Mas eu dizia, não, eu estou em outra congregação, eu não posso sair da minha congregação para fazer uma peça em outra. E aí a gente teve uma reunião na Batista Maranata, com a Milena, com as meninas da mocidade, com os meninos também. E eu lembro que nessa reunião a gente reassistiu a peça. A Milena me falou como queria fazer, mais ou menos. E aí eu disse, eu ajudo. Eu posso ajudar, eu posso ensaiar vocês. E aí disseram, não, a gente não quer a sua ajuda dessa forma. A gente quer que você faça a peça com a gente. A gente quer que você interprete esse personagem aqui. E aí meu coração se encheu de alegria, mas ainda tinha uma trava. E disse, eu vou pensar um pouco. Eu cheguei em casa e aí eu fiquei naquela agonia, e eu disse, não, eu vou fazer, eu vou ajudar o pessoal. Foram dias de muita alegria. Os nossos ensaios eram na terça-feira e a gente começou a ensaiar. A gente não fez totalmente igual como era no YouTube. A gente fez algumas modificações na peça. Mas aí eu ainda tinha uma coisa para resolver. E aí eu voltei para minha congregação. Eu cheguei até o pastor e disse, pastor, fui até aqui. Eu estou voltando para a Igreja Batista Maranata, porque
os jovens precisam da minha ajuda. Na minha cabeça, eu não estava fazendo nada de errado. Eu só estava saindo de uma congregação para ir para outra, para continuar a fazer a obra do Senhor. Mas mesmo assim, aquele pastor daquela congregação que eu fazia parte, ele escreveu minha carta de disciplina. Mas mesmo assim, eu fui para a Batista Maranata, eu cumpri a disciplina, porque era o tempo da festividade, e assim os ensaios foram acontecendo. Vocês não têm ideia do quão marcantes foram aqueles momentos. Eu acho que cada momento que a gente passou ensaiando Eu Escolho Deus foram momentos de alegria, foram momentos de amizade mesmo, sabe, do pessoal. E era muito bom, era muito engraçado. Eu lembro que a gente suava. Por mais que a gente ligasse todos os ventiladores da igreja, a igreja não tinha ar-condicionado, mas tinha muito ventilador, a gente ligava todos eles, mas mesmo assim a gente suava. E eu acredito que os ensaios de Eu Escolho Deus era um crossfit, né? A gente ficava deitado, depois ficava em pé, tinha os movimentos, depois a gente pegava a milena, jogava para o alto. Era uma malhação. Era um exercício físico todas as terças-feiras. Já! 2, 3, 4. Mas eu acho que todos esses ensaios valeram a pena quando a gente chegou no dia do lançamento. Eu lembro que a igreja estava cheia, era uma festividade, muitos grupos de jovens de igrejas locais foram convidados e estavam lá no dia do lançamento, na congregação, assistindo ao culto. E eu lembro que Igaraçu chegou, não tinha mais cadeiras na frente, eles se sentaram na parte de trás, nos bancos de trás. E quando as luzes se apagaram e a gente ligou o jogo de luz que foi emprestado, porque naquela época a gente não tinha os nossos próprios jogos de luz. No nosso início, pessoal, para vocês que viam as nossas peças todas as vezes que a gente chegava nas congregações com aqueles jogos de luz, com os figurinos, que eram tudo nosso, no nosso início a gente não tinha nada daquilo. A gente começou pequeno, a gente começou pensando pequeno. Eu lembro que as nossas maquiagens não eram feitas com maquiagens originais, com pancakes, não. A nossa primeira apresentação, no nosso lançamento de Eu Escolho Deus, a gente pintou o rosto com tinta guache. E eu lembro que quando as luzes se apagaram, a gente ligou o jogo de luz, e estava todo mundo deitado, dessa vez todo mundo retinho, todo mundo certinho, por causa dos puxavancos de ensaio que eu dava. O calor, sabe? A tinta guache, ela caía dos nossos ossos e batia assim no chão. E quando eu olhava, estava lá o chão preto e branco do suor das tintas. Que dia! Que dia marcante! Eu lembro que quando a gente começou a peça, todo mundo ficou assim, vidrado, apaixonado pela história, apaixonado por aquilo que a gente estava passando. O olhar dos jovens de, poxa, que coisa linda. O nosso coração se alegrou naquele dia. A nossa alma se alegrou naquele dia.
Eu acho que todos aqueles que estavam fazendo aquela peça, todos aqueles que eram de transformação naquela época, sentem isso até hoje por ter feito parte dessa história, por ter feito parte do Eu Escolho Deus. A peça que marcou a nossa vida, a peça que marcou o nosso início. Eu lembro que quando Ravan entrou, sabe, vestido de Jesus, e tem uma cena muito bonita que ele fica de braços abertos no chão e o pessoal do mal dava chicotadas no corpo de Cristo. A música dessa cena era uma música muito melancólica, era uma música triste. E aí ele era pregado na cruz, os inimigos zombavam do papel da Milena, pegavam ela, faziam ela de... Tinha uma cena que faziam ela de balanço, sabe? E aí Jesus desce da cruz e salva a personagem. Nessa hora, quando todos os inimigos caíram no chão, vocês não têm ideia desse momento, o que esse momento trouxe para a nossa vida, porque toda a igreja se levantou, começou a aplaudir, toda a igreja começou a gritar, mas foi um grito de júbilo, um grito de vitória, porque o Senhor ele desceu da cruz e derrubou os inimigos. Eu acho que essa cena, no dia do lançamento de Eu Escolho Deus, foi o que ficou marcado na nossa vida. Eu acho que foi essa cena que depois da apresentação da peça, a gente do grupo mais falou. A gente comentava sobre essa cena e a gente dizia, nossa, como foi bonito, como foi especial, como foi grandioso esse dia. E eu acho que foi nessa cena, com esses gritos de júbilo, com esses gritos de vitória, sabe? A gente percebeu que a igreja estava envolvida, a gente percebeu que a igreja estava ali em um só coração, em um só propósito, de adorar o Senhor, sim, nas artes cênicas. E o nosso coração só tem a agradecer por isso. Depois daquele lançamento, surgiram os convites para a peça Eu Escolho Deus. Igaraçu, que estava lá no dia, nos convidou para que a gente pudesse fazer uma pequena apresentação lá na igreja deles. Quando a gente foi para Igaraçu pela primeira vez, eu lembro que foi uma alegria só. Parecia passeio escolar, né? Quando a gente entra dentro do ônibus, o passeio escolar é uma alegria, é uma cantoria. Isso ficou marcado no meu coração. Eu acho que isso fica marcado no coração de todo mundo que passa uma vez por isso. A gente chegou cedo lá em Igaraçu para que a gente pudesse saber o tamanho da igreja, para que a gente soubesse fazer tudo certinho, porque quando a gente apresentou Eu Escolho Deus na nossa congregação no dia do lançamento, a gente marcou todos os lugares que o pessoal ficaria deitado, e a gente não conhecia Igaraçu, a gente não conhecia o espaço de Igaraçu. Então a gente chegou cedo para que a gente pudesse fazer essa apresentação tudo certinho, como foi no dia do nosso lançamento. E o ensaio naquele dia em Igaraçu fluiu muito bem. A gente foi muito bem recebido pelo pessoal de Igaraçu. Eu quero mandar um beijo, um abraço para o pessoal de Igaraçu, da Igreja Batista Maranata de Igaraçu, dirigida pelo pastor Carlinhos. E durante a primeira apresentação que a gente teve lá, e também durante a segunda apresentação que a gente foi apresentar lá, a gente foi muito bem recebido. A gente era recebido com festa, a gente era recebido com banquetes, a gente era recebido, sabe, de braços abertos. E a gente sentia que a igreja, aquela igreja, adotou a gente como os seus jovens, adotou o nosso grupo, sabe? E era muito especial, muito especial. Pastor Carlinhos, dirigente aqui da igreja. Eu quero agradecer a Deus, né, pela vida de vocês, ter vindo aqui à igreja de Igaraçu. Estou muito alegre, muito feliz mesmo.
e em ver muitos daqueles que era bem pequenininho e agora tá grande, né? Como Iago mesmo já tá maior do que eu. E eu creio que Deus trouxe vocês aqui num propósito de trazer algo profético, né, na vida da igreja, através dessa pantomima dos louvores. E a gente vai fazer essa troca, né? A troca de unção. Vocês recebem e a gente recebe também. Deus vai abençoar poderosamente. Amém. Amém. Teve uma vez em Igaraçu que a gente foi apresentar Eu Escolho Deus, e lá, sabe, tinha um irmãozinho que era especial. E aí, quando ele viu aquela encenação, eu vestido do diabo, maltratando a personagem da Milena, eu lembro que ele levantou do banco e ele veio até mim, sabe? Eu pensei que ele ia partir para cima de mim, porque ele pensou que tudo aquilo fosse real. Para você entender que quando a gente entrava em cena, a gente tinha que passar uma realidade. Eu sempre dizia isso, pessoal, a gente tem que passar essa realidade. A gente tem que fazer com que a igreja veja que aquela encenação está sendo entregue, está sendo passada de uma forma tão realista, sabe? E eu acho que a gente conseguiu isso. Porque eu lembro que ele chegou perto de mim, ele fez um movimento que ia ali partir para cima de mim. E eu já fiquei um pouco, né, na retaguarda. Eu me afastei um pouco, a gente trouxe a encenação um pouco para trás da igreja. E aí o pessoal acalmou ele. Eu lembro que no final dessa apresentação, eu chamei ele lá no corredor da Batista Maranata e a gente deu um abraço. Eu expliquei que era uma encenação. Foi um momento muito especial. Sabe? Tem momentos que ficam marcados na nossa vida. E esses momentos dessas apresentações de Eu Escolho Deus, eu acho que ficaram eternizados para sempre no meu coração. Além dessas duas apresentações em Igaraçu, a gente também foi convidado para apresentar na Igreja Batista Memorial, né? Que foi lá em Tabajara. A gente apresentou, a gente também foi recebido muito de braços abertos. A gente levou também Eu Escolho Deus para a igreja sede, que foi um momento também muito especial na nossa vida. A igreja sede também sempre nos recebeu de braços abertos. A gente levou Eu Escolho Deus também para a igreja Assembleia Alameda aqui em Jardim Fragoso, que também foi uma das nossas apresentações também mais marcantes dessa turnê. Mas eu lembro de uma que, sem dúvida, foi um momento que marcou, sabe, a minha vida, mas não da forma que eu pensei que iria marcar. Quando a gente recebeu o convite para a igreja Filadélfia, em Ouro Preto, a gente estava muito feliz porque eu já estava pensando em encerrar a turnê do Eu Escolho Deus. Então a gente foi para essa igreja Filadélfia, em Ouro Preto. A gente foi convidado e a gente aceitou esse convite. Quando a gente chegou lá, a igreja não tinha quase ninguém. Não tinha sequer um jovem, nenhum adolescente. Foi um público de mais ou menos 10 a 12 pessoas, 10 a 12 irmãs já. E eu senti que o pessoal, sabe, ficou tipo que a gente vai apresentar aqui. E eu senti que foi por causa da quantidade de pessoas que estavam na igreja. E eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia e disse: Senhor, eu não estou fazendo tudo isso para me amostrar. Eu estou fazendo isso, Senhor, para que as pessoas vejam Tu em mim. E se for para que tudo isso suba para minha cabeça, eu prefiro parar.
existem coisas na nossa vida que a gente tem que deixar na mão de Deus. O controle é dele. Tudo é dele. E foi naqueles momentos da peça Eu Escolho Deus que eu aprendi que o grupo não era meu, era do Senhor. Depois de tantas apresentações, a do lançamento, a de Igaraçu, eu me deixei subir a cabeça o que não era para me deixar subir. Quando a gente acabou, todas as apresentações que a gente prometeu apresentar para algumas igrejas, a gente deu mais uma parada. A ponto de eu rejeitar convites. Outra igreja me chamou e disse: ó, eu quero que vocês venham para apresentar aquela peça da festividade de vocês. E eu disse que não. Porque para mim, a minha comunhão com Deus na época era muito mais importante do que ensinar uma peça. Eu não queria tomar o lugar de Deus em nenhum minuto da minha vida. E aí, mais uma vez, eu entreguei tudo ao Senhor. Eu só fiquei louvando no Ministério de Louvor e nos jovens. Mas o pessoal sempre perguntava: e aí, quando é que a gente vai fazer uma nova peça? Quando é que a gente vai apresentar outra peça? Eu Escolho Deus, ele foi um trabalho que abriu minha mente. Essa peça foi um divisor de águas na minha vida. Foi para eu aprender que tudo vem do Senhor. E a gente tem que devolver tudo de volta para a mão dele. Quando eu comecei a orar, pedindo perdão ao Senhor por ter deixado tudo aquilo subir para minha cabeça, muitas ideias foram brotando na minha mente. E muitas das vezes eu queria dizer não até para Deus, sabe? Quando a gente tem medo de embarcar em uma coisa,
Mas aí eu me levantei do chão e eu disse: não, Senhor, eu quero fazer a tua obra. E eu prometo que agora vai ser tudo diferente. Eu não vou deixar que nada, em momento nenhum, suba para minha cabeça. E o Senhor me dizia que queria fazer coisas grandes na minha vida. Eu lembro de uma noite que eu fui na casa de um amigo meu, que a mãe dele é uma pastora. E eu lembro que o Espírito Santo do Senhor tomou a serva dele e me disse que ainda me veria diante de uma grande multidão. O Espírito do Senhor disse que eu comandaria uma grande obra. Que não era tempo de parar. Hoje, quando eu paro para pensar nesse dia, eu já agradeci tanto ao Senhor por ter vivido essa promessa que Ele me fez. Promessa de há muito tempo atrás, que eu vivi nesses 5 anos. Foi daí que eu assisti no YouTube o leilão de uma alma.